livro de Enoque começa com um aviso direto à humanidade e aos anjos caídos que corromperam a terra com feitiçaria, violência, depravação e ensinamentos proibidos. Escrito entre os séculos III e I a.C., seus fragmentos mais antigos foram encontrados nas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto, e por séculos ele foi considerado sagrado por diversos pais da Igreja, como Irineu, Tertuliano e Clemente de Alexandria. No entanto, com o tempo, foi removido dos cânones oficiais, tanto judaico quanto cristão. Mas por que um livro tão detalhado e espiritualmente denso foi silenciado? Talvez porque Enoque não apenas denuncia os erros dos anjos caídos, mas também profetiza com clareza desconcertante a vinda do Messias e um julgamento cósmico que envolveria toda a criação, algo que nos primeiros séculos da era cristã provocava intensas divisões teológicas e ameaçava as autoridades religiosas. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais misteriosas, proibidas e assustadoras de toda a tradição espiritual da humanidade. Hoje vamos explorar o que a Igreja preferiu esconder por séculos: os segredos contidos no enigmático livro de Enoque. Um manuscrito tão polêmico e revelador que foi banido da Bíblia oficial, acusado de revelar verdades que o mundo talvez não estivesse pronto para conhecer. Anjos caídos, gigantes, criaturas híbridas, profecias messiânicas, viagens ao céu, conhecimentos cósmicos, alertas sobre o julgamento final e códigos ocultos. Tudo isso está registrado nesse livro milenar, ignorado por muitos, mas essencial para compreender a complexidade da queda espiritual que contaminou a humanidade desde os tempos antigos. Quem foi Enoque? Segundo Gênesis, ele é o 7º patriarca após Adão, bisavô de Noé, e viveu 365 anos, número que simboliza o ciclo completo de um ano solar, e representa para muitos estudiosos esotéricos a harmonia entre o céu e a terra. O texto bíblico afirma que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou para si. Mas o que isso realmente significa? Teria Enoque sido arrebatado ao céu em corpo e alma? Teria ele sido transformado em um ser angelical, um emissário eterno do Altíssimo? Para muitos estudiosos antigos, místicos e autores gnósticos, Enoque foi mais do que um profeta. Ele foi um iniciador da humanidade nos mistérios divinos, um guardião dos segredos celestiais, mestre de sabedoria espiritual, criador da escrita, da astrologia e, em algumas tradições, até mesmo um mediador entre os mundos espiritual e material. Ao longo dos séculos, 5 seções principais foram associadas ao livro de Enoque. A primeira é o impactante Livro dos Vigilantes, que narra com detalhes a queda dos 200 anjos liderados por Semjaza. Esses seres celestiais, ao verem a beleza das filhas dos homens, desceram ao monte Hermon e selaram um pacto de rebelião para se unirem sexualmente a elas. O resultado dessa união profana foi o surgimento de uma geração de gigantes, os Nefilins, que devastaram a terra com uma violência nunca antes vista, promovendo fome, sangue, desordem e desespero. Mas os anjos caídos não pararam por aí. Eles ensinaram aos humanos artes ocultas e ciências proibidas: forjar armas, manipular metais, fabricar cosméticos, invocar espíritos, ler os astros, interpretar sinais do céu, manipular o tempo e os elementos da criação. Essa corrupção espiritual e genética foi tão profunda, tão devastadora, que Deus decidiu intervir diretamente. E o dilúvio foi o preço dessa limpeza radical. O mais impressionante é o detalhamento da intervenção divina. Os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel recebem ordens diretas do trono celestial para agir. Eles devem prender os anjos caídos, alertar Noé sobre o que viria, eliminar os nefilins e restaurar o equilíbrio do mundo físico e espiritual. Azazel,
O mais corruptor entre os vigilantes é lançado em um abismo ardente, onde ficará preso até o dia do julgamento final. Esse julgamento celestial, registrado com imagens poderosas e solenes, marca o início de uma nova ordem espiritual para a humanidade. Uma chance de recomeço, mas também um aviso severo sobre as consequências da desobediência às leis divinas. A segunda parte do livro de Enoque é chamada Livro das Parábolas, ou Livro dos Provérbios. É nesse trecho que somos apresentados a uma figura enigmática e profundamente simbólica: o Filho do Homem. Ele é descrito como o escolhido, o justo, o Messias que se sentará no trono da glória e julgará tanto os anjos quanto os homens. O uso desse título, Filho do Homem, é o mais antigo conhecido fora da Bíblia canônica e aparece com os mesmos atributos com os quais Jesus seria reconhecido séculos depois. Coincidência? Ou evidência de uma profecia poderosa que transcende as fronteiras religiosas? Esse trecho do livro impactou fortemente os primeiros cristãos e influenciou diretamente a formação das doutrinas sobre o Cristo pré-existente e o juízo final. A terceira seção é o livro astronômico, também conhecido como o Livro das Luzes Celestes. Aqui, Enoque é guiado pelo anjo Uriel em uma jornada aos céus para entender os movimentos dos corpos celestes, a mecânica do cosmos e os mistérios do tempo sagrado. Ele aprende sobre o calendário solar de 365 dias, a exatidão das estações e o equilíbrio perfeito do tempo divino. Esse calendário foi posteriormente adotado pelos essênios e é mencionado nos manuscritos do Mar Morto. O livro denuncia que o afastamento da verdadeira contagem do tempo provocou um distanciamento entre o homem e Deus, e que essa corrupção do calendário foi mais uma obra da rebelião espiritual dos anjos caídos. Teria o controle do tempo sido uma forma de manipular a adoração e desviar o povo da verdadeira conexão com o Criador? A quarta seção, chamada O Livro dos Sonhos, apresenta visões alegóricas da história de Israel e da humanidade. Nessa narrativa simbólica, Enoque utiliza animais para representar humanos e humanos para representar anjos e forças espirituais. As visões cobrem desde a criação até os tempos da revolta dos Macabeus, incluindo momentos de profunda apostasia, guerras, perseguições e restauração espiritual. A linguagem apocalíptica, repleta de imagens vivas, revela uma humanidade cega aos sinais divinos, mergulhada na repetição de seus erros ancestrais, ignorando os apelos do céu e se afastando, mais uma vez, do seu propósito original. Por fim, a quinta parte, a mensagem de Enoque, é composta por 5 subseções marcantes. A primeira é o Apocalipse das Semanas, que divide a história da humanidade em 10 grandes ciclos proféticos, 7 dos quais já se cumpriram e 3 ainda estão por vir. O clímax ocorre na 10ª semana, quando um novo céu e uma nova terra surgirão, e reinará a justiça eterna. As demais subseções trazem exortações morais de Enoque a seu filho Matusalém, mensagens sobre o nascimento de Noé, visões do pós-morte e profecias sobre o destino final dos justos e dos ímpios. Essa parte do livro é um convite à reflexão sobre escolhas, caminhos e a urgência da preparação espiritual. Mas por que, afinal, esse livro foi rejeitado, silenciado e removido dos escritos sagrados? A resposta é complexa, mas clara. O conteúdo do livro de Enoque é considerado explosivo. Ele fala abertamente sobre a origem dos Nefilins, o papel dos anjos caídos, a corrupção da linhagem humana, o ensino de tecnologias celestiais, a ascensão de um Messias celestial, julgamentos interdimensionais, hierarquias angelicais e até a existência de realidades paralelas entre o céu e a terra. Para as autoridades religiosas, esses temas eram perigosos, incontroláveis e desafiadores demais para as doutrinas estabelecidas. O silêncio foi a forma encontrada para manter o controle.
Hoje, estudiosos modernos e pesquisadores alternativos veem no livro de Enoque uma fonte poderosa de revelações. Muitos associam seus relatos com teorias sobre antigos astronautas, visitantes extraterrestres e manipulações genéticas ancestrais. Afinal, quem eram esses seres que desceram do céu? Que tipo de conhecimento eles deixaram? Por que tanta preocupação divina em apagar suas pegadas da história por meio do dilúvio? Para uns, são metáforas espirituais. Para outros, registros de eventos reais suprimidos pela história oficial. E quanto às criaturas híbridas, seres com traços humanos e animais, presentes em mitologias antigas como os centauros, sereias, minotauros, deuses com cabeça de falcão ou chacal. O livro de Enoque sugere que experiências genéticas promovidas pelos anjos caídos podem ter dado origem a essas entidades. Não seriam essas lendas ecos distantes de uma realidade espiritual e científica muito mais complexa do que imaginamos? Enquanto o livro de Enoque continuar sendo lido, estudado e debatido, ele seguirá como uma das obras mais fascinantes, inquietantes e impactantes da espiritualidade humana. Ele é mais que um manuscrito antigo, é um alerta eterno, um mapa cósmico, uma chave perdida que talvez possa nos ajudar a entender não apenas o nosso passado, mas também o que está por vir. Se esse conteúdo te despertou interesse, compartilhe com alguém que ama a verdade, a espiritualidade e a busca por respostas além do óbvio. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ajude a espalhar esse conhecimento. E lembre-se, no fim, tudo será revelado. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.